E aí, galera, bora para mais uma questão aqui, essa questão aqui de movimento circular uniforme da IMEPAC 2023, mais uma questão muito possível de cair no Enem com esse estilo de raciocínio aqui, beleza? Vamos lá. Primeiramente, vamos ler aqui o enunciado. Assinale a alternativa que representa a relação entre tais grandezas durante o movimento da bicicleta. Vamos lá, galera. Aqui, galera, tem um textão, né, falando sobre a bicicleta, enfim, falando sobre a importância da bicicleta, mas é um texto que não influencia muito. Mas eu acredito que esse aqui seja importante. Vamos lá. Do ponto de vista estrutural, a bicicleta tem um sistema de transmissão de movimento circular que conecta a coroa com a roda traseira. Ao pedalar, o movimento da pessoa é transmitido da coroa até a catraca por meio de uma corrente. A figura a seguir mostra a estrutura central de uma bicicleta em que o raio da coroa é maior do que o raio da catraca. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos entender uma coisinha aqui. A gente precisa compreender, galera, que a estrutura que a gente tem é essa daqui, ó. É uma estrutura de associação de engrenagens, de polias, enfim, de qualquer estrutura circular que você queira dar um nome, né? Que você associe uma corda ou alguma coisa, ou você associa de qualquer forma. Nesse caso aqui a gente associa por meio de uma corrente, né? A coroa junto com a catraca, né? Essa daqui seria a catraca, né? Que é menor, e essa daqui seria a coroa da bicicleta. Galera, o que a gente precisa entender é que a velocidade escalar, ela é igual, né? A velocidade escalar, só lembrando, é a velocidade clássica, né? ΔE sobre o ΔT. É isso daqui, beleza, galera? Diferentemente da velocidade angular, beleza, galera? E a velocidade angular a gente tem um porém. Tanto é que eu fiz uma questão recentemente que cobrava esse raciocínio, né? E a resposta da questão era justamente que o que é igual nas duas coisas é a velocidade escalar, né? Mesmo o tamanho das da catraca e da coroa sendo diferente, o que vai mudar são outras coisas, mas não a velocidade escalar, beleza? Por exemplo, a velocidade de angular muda. Por quê? Porque a velocidade angular ela pode ser definida como velocidade linear sobre o raio, ou seja, ela depende do raio. Se o raio da coroa é maior, então a velocidade angular dela é diferente da catraca, beleza? Então, mas a escalar não, a escalar é igual. E uma velocidade escalar, galera, no movimento circular, a gente pode definir com o comprimento e a frequência. Lembrando que frequência é a quantidade de ciclos, né, em um determinado intervalo de tempo, né, ciclos por segundo, que é diferente de período, que é o tempo, né, sobre o ciclo, né? Então, quanto tempo eu levo para dar aquela volta, dar aquele ciclo, beleza? Só lembrando isso aí. Então, a gente vê que o comprimento da catraca é uma grandeza inversamente proporcional à frequência, né? Então, se eu quiser abrir ainda mais essa fórmula aqui, a gente vai ver que 2πr, né, que eu vou chamar de RA, vezes a frequência é igual a 2πrb vezes a frequência B. Essa daqui é a frequência A também. Olha que interessante, eu posso cortar esse 2π com esse 2π e a gente vai ver que o RA, a gente pode brincar com essa fórmula a partir disso, ó. O raio de A vezes a frequência de A é igual a R de B vezes a frequência de B. Olha que interessante aí. Eu vou até fixar bem aqui na mente essa fórmulazinha aqui, beleza, galera? E aí vamos lá. O que ele quer saber? Bem, o que de certeza a gente já tira, galera. Primeiramente, o R de B é maior do que o R de A. Concordam comigo? Ó? O R da coroa é maior do que o R da catraca, ok? E aí vamos lá. O que a gente conclui a partir disso? Se as frequências elas forem fixas e o R de B for maior do que o R de A, então a gente concorda que essa velocidade aqui, né, de B, ela seria maior do que a velocidade de A. Mas com certeza a gente tem outras coisas variando, né? Então a gente também tem, por exemplo, a frequência, né, porque são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma conclusão a partir das alternativas já, beleza? Eu quero fazer dessa forma. Eu já quero analisar as alternativas. Primeiramente, a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca? Sim, galera, porque a gente acabou de ver que essa relação ela é válida no MCU, né? O que não é válido é a velocidade angular, beleza, galera? Essa velocidade angular de A é diferente da velocidade angular de B, que a gente representa por um W. Isso daqui não é válido, mas quando elas estão associadas, elas vão fazer a mesma velocidade, beleza? Quando elas estão presas numa corda aqui, enfim, numa corrente. Então a gente descarta as alternativas que colocam velocidade de forma diferente, beleza? E agora a frequência, galera. A frequência vai ser igual?
Pessoal, a frequência ela não pode ser igual, como a gente viu. Por quê? Porque a frequência ela é uma relação que ela é inversamente proporcional, como a gente está vendo aqui, ao raio, né? Então, se o raio de B ele é maior, a frequência de B, consequentemente, vai ter uma alteração para menor, né? Para baixo. Então, elas têm que ser diferentes. Obviamente, por eliminação, a gente chega aqui na letra A, né? Que a frequência da catraca é maior do que a frequência da coroa. E é válido sim isso, ó. Porque ó, o raio de A vai deixar a frequência maior, a frequência de A maior, e o raio de B, por ser maior, vai deixar a frequência menor. Consequentemente, ó, se eu analisar somente as frequências, ó, F de A, tá vendo? É maior do que o F de B, tá vendo que a setinha tá para baixo de F de B? E F de B, galera, é a coroa, né? E a B eu coloquei aqui como sendo a coroa, que é a estrutura circular maior. Então essa alternativa aqui, ela tá válida, beleza, galera? A gente já pode marcar aí com muito carinho.